Fique de pé e abra sua Bíblia no livro de Gálatas 2:16. Vamos tentar. Regi, pega aquela outra mesinha, porque eu não me confio, não. Hoje, enquanto eu orava durante a tarde ali no meu quarto, eu tenho um cantinho no meu quarto no chão, assim, bem largadinho. O Senhor falava comigo: não fale para a minha igreja o que eu ainda vou fazer. Fale para a minha igreja o que eu já fiz. E o Senhor havia me dado uma mensagem, acho que ano passado ou ano retrasado, não sei. Eu tinha essa mensagem guardada há um tempinho e eu fui aperfeiçoando essa mensagem ao longo do tempo. E hoje eu vim aqui, esperando em Deus uma confirmação para entregar a mensagem a vocês, apesar de já ter muita convicção em meu coração. E há muito tempo que os meninos não cantavam aqui esse louvor por tudo que tens feito. E hoje eles cantaram, e se você prestar bem atenção, o refrão diz o seguinte: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, eu te agradeço. E esse é o resumo dessa mensagem. Não o que o Senhor ainda vai fazer, mas tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. A mensagem central do Evangelho, que deve alegrar o nosso coração e nos deixar constrangidos por tamanho amor. Gálatas 2, versículo 16, acompanha aí na sua Bíblia. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Queridos, o título dessa mensagem é Favor Imerecido. E aqui nós lemos um trecho que resume a lei. O que é que aqui o escritor aos Gálatas dizia? Nós estamos plenamente conscientes que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei. A lei foi dada a Moisés lá no Monte Sinai e ela deveria reger a vida da comunidade do povo de Deus. Ela deveria nortear os princípios, as ações, as atitudes do povo de Deus. E a lei consistia em um conjunto de princípios, em um conjunto de orientações dadas por Deus a Moisés e, por consequência, dadas através de Moisés ao povo. O povo deveria obedecer, o povo deveria seguir, o povo deveria ali andar de acordo com aqueles princípios estabelecidos por Deus. Porém, a lei, ela aponta para a incapacidade humana de ser salvo por si só. A lei aponta para a incapacidade humana de alcançar a salvação através das nossas práticas. Porque a lei perfeita, sem nenhum erro, sem nenhuma mácula, não podia ser totalmente cumprida por nós, humanos, pecadores, cheios de defeitos, cheios de falhas. E em decorrência disso, por causa desses pecados, sacrifícios eram feitos constantemente. Sacrifícios eram feitos através dos sacerdotes e através do sangue derramado daqueles animais, sem defeito, sem mácula, o povo era perdoado. E durante o Velho Testamento a gente vê isso exemplificado. Levítico, Números, Deuteronômio, Levítico principalmente traz uma série de princípios, traz uma série de especificidades acerca da lei. E o povo não cumpria em sua totalidade por ser pecador. Assim como nós, o povo de Israel não era diferente. Homens, mulheres, cheios de defeitos, cheios de falhas, com motivações erradas, carregando em si a herança adâmica, a tendência humana a pecar. A lei evidenciava e ainda evidencia a incapacidade humana de viver de acordo com os padrões de Deus a partir das suas próprias obras. E se você for lá para Levítico 17:11, eu quero que você abra aí sua Bíblia rapidinho em Levítico 17:11. Você vai ver uma exemplificação do que eu estou falando aqui. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vos tenho dado para cumprir o ritual de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação para a vida.
Aqui consiste nessa explicação acerca desses sacrifícios, acerca dessa necessidade de sacrifícios. O sangue derramado expiava o pecado do povo. O sangue derramado purificava, limpava o povo. O sangue derramado trazia o perdão de Deus ao povo. O sangue através dos sacrifícios, o sangue através dos animais oferecidos. E lá em Romanos 5,8, eu não vou pedir para você abrir por causa do tempo. Paulo nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é sobre essa morte que nos trouxe vida que eu quero falar nessa noite. Sobre essa graça, sobre esse favor imerecido. Expiação, nós acabamos de ler em Levítico 17:11 que o sangue faz expiação pela vida. E a definição de expiação é a purificação de crimes ou faltas cometidas. Um meio usado para expiar-se, uma penitência, um castigo, um cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. E eu quero que você guarde essa primeira definição. Purificação, de crimes ou faltas cometidas. Através do sangue derramado, o povo era expiado. Através do sangue derramado, o povo era purificado dos seus crimes e das suas faltas. O preço do pecado, queridos, é a morte. O pecado só pode ser perdoado através de sangue derramado. E o que me dá respaldo para isso? Romanos 6:23, você também não precisa abrir. O salário do pecado é a morte, mas um dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo, nosso Senhor. O preço do pecado é a morte. E a única forma de pagar o preço justo pelo pecado era através da morte, através do derramamento do sangue. O sangue representava o quê? Aqui a palavra nos diz a vida. E para que uma segunda chance de vida fosse dada aos pecadores, Deus envia o seu Filho Jesus para derramar o seu sangue em nosso lugar. Deus, em sua justiça, feriu Jesus por nós. Deus, em sua justiça, não descumpriu a lei. Jesus nos diz em Mateus 5,17, eu não vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas eu vim cumprir a lei. E no que consiste o fato de Jesus cumprir a lei? Jesus, o sacrifício perfeito. Jesus, o cordeiro sem defeito. Jesus, o cordeiro sem mácula, derramando o seu sangue para nos expiar dos nossos pecados. Jesus derramando o seu sangue para nos purificar dos nossos delitos, dos nossos crimes, das nossas faltas cometidas e de tudo aquilo que fazemos que desagrada a Deus e promove a nossa separação do Deus Pai. Jesus vem e em sua justiça Jesus não feriu a lei, pelo contrário, Jesus cumpriu a lei. Jesus levou sobre si a condenação que nos era devida. Jesus levou sobre si a condenação que era nossa. Jesus, o justo, padecendo pelos injustos. Jesus, o justo, padecendo por nós, pecadores. Como eu li no começo aqui da mensagem, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu sempre gosto de pensar nisso. Jesus não morreu por nós, sabendo que depois da sua morte todos nós deixaríamos de pecar. Jesus morreu por nós, sendo consciente de que mesmo depois do seu sacrifício, de que mesmo depois da sua morte, a humanidade continuaria a percorrer um caminho de faltas, de pecados, de crimes e delitos contra ele. Mas o seu amor por nós o fez sacrificar a sua vida em nosso lugar. E se essa mensagem não te constrange, se a mensagem do Evangelho não causa arrepios em você, você precisa rever os seus conceitos. Porque não é sobre nós chegarmos aqui em busca do que Deus vai fazer por nós, mas é sobre nós alimentarmos a prática de dia após dia, lembrarmos de tudo aquilo o que Deus já fez.
O melhor de Deus, queridos, não está por vir. O melhor de Deus já veio na pessoa de Jesus Cristo e morreu em nosso lugar. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Jesus. Nós não mais precisamos oferecer animais, porque Jesus vem e paga o preço pelos nossos pecados de uma vez por todas. O que é que João diz quando olha para Jesus? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 9 e nós vamos ler alguns versículos. Hebreus 9, versículo 8. Dessa maneira o Espírito Santo estava revelando que enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, e aqui quando a Bíblia se refere ao primeiro tabernáculo, a Bíblia está se referindo à lei, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Versículo 10. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova aliança ou do tempo da nova ordem. Versículo 12. Chega que eu passei. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. E versículo 26. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Em primeiro lugar, eu quero que você pense aí, que você estabeleça alguns pontos na sua mente. O versículo 8 nos diz que enquanto o primeiro tabernáculo estivesse erguido, não tinha como haver acesso ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos simboliza a presença de Deus, relacionamento entre Deus e os homens. Então, enquanto a parede da lei estivesse erguida, não tinha como o homem se relacionar com Deus, como hoje nós podemos nos relacionar. E por causa de Jesus, hoje nós temos acesso à santa presença. E por causa de Jesus, mesmo impuros, cheios de falhas, cheios de defeitos, nós temos acesso à presença que nos purifica. O versículo 10 explica brevemente em que consiste a lei. Somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. A nova ordem, a nova aliança. A lei já apontava para a nova aliança. A lei já apontava para Jesus. A lei já apontava para o tempo que estava por vir. A lei não salvava, mas apontava para Cristo, que seria o Salvador. Versículo 12, o próprio sangue de Jesus foi a moeda da nossa redenção. E o versículo 26 nos dá a certeza de que o ato de Jesus foi de uma vez por todas. E que não há necessidade de mais fazermos sacrifícios e não há mais necessidade de derramarmos sangue. Porque o sangue poderoso e precioso de Jesus já foi derramado em nosso lugar. E eu quero te falar hoje rapidamente 3 verdades acerca desse favor imerecido. 3 verdades acerca dessa graça. Nós muito ouvimos falar em graça e a graça exemplifica a nova aliança. A graça sempre existiu. O Senhor Deus sempre foi um Deus compassivo, bondoso, benigno, misericordioso e gracioso. Mas a dispensação da graça, essa graça liberada sobre nós, ela vem através da pessoa de Jesus Cristo, morrendo em nosso lugar e nos fornecendo perdão de pecados. Em primeiro lugar, eu quero falar para você que a graça vai anular a nossa meritocracia. E o que é meritocracia? Você fazer por merecer. Você receber algo em virtude de um merecimento. Você receber algo em virtude de algo que você fez. Por exemplo, André foi o melhor trabalhador do mês da cerâmica. Então, André vai receber algo por causa disso. Isso é meritocracia. André, você fez por merecer. Então, você vai receber.
A graça anula o nosso merecimento, porque definitivamente nós não merecíamos, nós não merecemos e nós nunca mereceremos o que Cristo fez por nós. Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Graça, queridos, é favor sem merecimento. E é por isso que se chama graça, porque nós não merecemos. Se é por obras, se é por graça, perdão, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. O que é que Paulo estava advertindo aqui? Não é pelo que você fez. A sua salvação não é pelo que você faz. A salvação que lhe foi dada, presenteada, não consiste nas suas ações. Não é pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Os judeus legalistas continuavam a pregar que a salvação era por obras. E Paulo dizia que não é por obras. Se fosse por obras, não seria graça. A graça vai anular o nosso merecimento. A graça vai anular a nossa meritocracia, porque nós definitivamente não merecemos o que Jesus fez por nós. A salvação não provém de obras. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A lei era impossibilitada de salvar, porque não tinha um ser humano sequer que conseguisse seguir à risca. Por isso que Jesus vem e o seu sangue respinga sobre nós e o seu sangue nos purifica e nos dá a oportunidade de sermos reaproximados ao Senhor Deus. E nós nascemos para isso. O ser humano nasceu para se relacionar com o seu Criador. É por isso que todo ser humano carrega em si um vazio que não é clichê. E você pode tentar preencher com várias coisas. Enquanto você não se relacionar com Cristo, você não vai preencher. Porque o vazio que você carrega cabe exatamente à pessoa de Cristo. Alguns endeusam a ciência, alguns endeusam a filosofia. Todo ser humano carrega um espaço que é devido ao Senhor Deus, ao nosso Criador, ao Deus que nos formou. Não somos justificados pelo que fazemos, nem pelo que deixamos de fazer. O mérito é único e exclusivo da pessoa de Cristo. Nós não somos salvos por obras, mas a nossa salvação, passar a caminhar com Jesus, passar a caminhar com Cristo, nos transforma e externa a partir de nós obras que são de acordo com a sua palavra, com os seus princípios. Querido, não há como você se relacionar com Jesus e você não ser transformado por Ele. Se você diz com a sua boca que aceitou a Cristo, mas em você não se observa mudança alguma, tem alguma coisa errada. Porque por mais imperfeitos e pecadores que sejamos, quando nos relacionamos com a pessoa de Cristo, nós passamos a ser transformados dia após dia. E não somos salvos por causa das nossas obras, mas a nossa salvação nos faz passar a praticar obras diferentes. Em segundo lugar, a graça nos liberta de nós mesmos. E eu vou dar uns minutinhos aí, uns segundinhos, para vocês abrirem Efésios 2:2. Efésios 2:2. Estou ouvindo ainda umas folhinhas folheando. Efésios 2:2 nos diz: em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em que consiste esse versículo? Antes de sermos alcançados por Cristo, nós andávamos de acordo com os princípios que regem esse mundo. E esse mundo é regido pelo príncipe das trevas, pelo príncipe da desobediência, por Satanás. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. E uma vez que carregamos em nós a tendência ruim para pecar, se não estamos debaixo do domínio de Cristo, automaticamente estaremos debaixo do domínio da carne e viveremos escravos das nossas vontades, dos nossos desejos carnais. E esses desejos carnais, eles são motivados por Satanás. E o fim de Satanás é nos levar não somente à morte física, mas para o inferno, para a morte eterna. A igreja precisa voltar a falar de inferno. Porque as pessoas vivem como se não houvesse um juízo. As pessoas vivem como se não houvesse uma segunda vida, uma segunda morte. E eu não estou falando aqui nada de reencarnação, eu estou falando aqui de céu e inferno. O que nós temos semeado em nossos dias. O que nós temos semeado sobre a face dessa terra. Se não nos submetemos ao senhorio de Cristo, automaticamente estamos nos submetendo ao senhorio da nossa carne e somos escravos de nós mesmos. É por isso que a graça de Jesus, esse favor imerecido, vem para nos libertar de nós mesmos. Gálatas 2:20, não precisa abrir. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A graça, através do que Cristo fez, rompe o poderio de Satanás sobre nós. E como é que Satanás nos governa? Através da sementinha do pecado que foi plantada lá por Adão e alcançou toda a raça humana. Quando nós somos alcançados e abraçamos esse presente da salvação, esse favor imerecido, esse domínio de Satanás sobre nós é rompido. E se trilhamos um caminhar com Cristo, temos a certeza de que um dia chegaremos ao céu, de que um dia desfrutaremos de uma vida eterna, não por mérito nosso, mas por causa do que Cristo fez. E é por isso que outrora éramos condenados, porque uma vez conduzidos pelos desejos carnais, quebraríamos todos os princípios estabelecidos por Deus. E trilharíamos um caminho que nos levaria à condenação. Gálatas 3, 10 ao 13. Abra sua Bíblia aí nesse trecho. Gálatas 3, a partir do versículo 10, nós leremos até o versículo 13. Cristo quebra o poder da lei nos condenar. O sacrifício de Cristo quebra o poder, quebra a condenação que nos estava imputada, quebra a condenação que nos estava reservada. E por causa de Cristo nós vivemos na certeza de que não desfrutaremos da morte eterna, mas desfrutaremos da vida eterna. Gálatas 3, versículo 10. Todos aqueles, pois... Deixa eu abrir aqui nessa minha versão porque ela é melhor, rapidinho. Os trechos no esboço, mas essa versão é bem melhor. Gálatas 3:10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Oxe, mas a lei me amaldiçoava? Sim, sabe por quê? Porque a gente falhava, nós falharíamos em cumprirmos todos esses princípios escritos no livro da lei. E por causa disso seríamos condenados e por causa disso seríamos amaldiçoados. Esse era o nosso destino sem Jesus. Esse era o nosso destino antes de Cristo.
É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. A lei era fundamentada no mérito, enquanto a graça se fundamenta na fé. Cremos em Cristo e no que Ele fez por nós. Cremos na pessoa de Cristo. Cremos na obra de Cristo. Por causa de Cristo somos perdoados. Por causa de Cristo somos salvos. Por causa de Cristo podemos nos relacionar com o nosso Criador. A lei evidenciava essa incapacidade humana de obedecer aos mandamentos. Porém, Cristo, com o derramar da sua graça, nos tira das garras do pecado e viabiliza o nosso caminho de volta para Deus. Cristo, com o derramar da sua graça, nos tira das garras do pecado e viabiliza a nossa redenção. E viabiliza a nossa reconciliação. E viabiliza a nossa reconexão com o Senhor Deus. Eu acho que você não está entendendo isso, não. Eu estou falando para você que nós estávamos condenados, que o nosso destino era a morte. Mas por causa do que Deus já fez através de Cristo, hoje nós temos acesso ao Senhor Deus. Hoje nós somos reconectados. Hoje nós somos reconciliados. Hoje nós podemos desfrutar de vida e vida em abundância. Querido, eu nunca vivi no mundo. Mas vocês, acho que quase 90% da igreja não nasceu em lar cristão. Você sabe o que é ser governado pelo pecado, ser governado pela carne e hoje desfrutar da liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário para você. Se isso não for motivo de nós sermos eternamente gratos e alegres, o que mais vai ser motivo? E por fim, a graça é a força que nos capacita a obedecer. Enquanto a lei impunha determinados mandamentos e práticas e evidenciava essa incapacidade do homem obedecer a Deus, a graça vem como força que nos capacita a andar em santidade. A graça, a pessoa de Cristo, João 1 diz que Jesus Cristo, cheio de graça e verdade. Jesus é a graça encarnada. Jesus é a graça encarnada. Jesus é a graça personalizada. E por causa da graça, por causa de Jesus, nós somos capacitados a obedecer. Nós somos capacitados a andar em santidade. Nós somos capacitados a trilhar um caminho que nos levará ao céu. A graça jamais vai funcionar como um amparo para o pecado. Não é porque vivemos debaixo do domínio da graça que agora vamos pecar deliberadamente. E o apóstolo Paulo já discorria muito bem sobre isso. Não é porque estamos debaixo da graça que pecaremos deliberadamente para que a graça se multiplique. O apóstolo Paulo já nos instruía. A graça não funciona como amparo para o pecado. Quando Jesus vem e perguntam a Jesus sobre o que era adultério, Jesus eleva o padrão do que era adultério de acordo com a lei. A lei dizia que se um homem adulterasse, praticasse ali o ato físico, esse homem ele seria condenado, a mulher seria condenada. Jesus vem e diz, se um homem olhar, pensar, o padrão está lá em cima, queridos. Então que história é essa que, está na graça, vamos pecar? Não. O padrão da graça é ainda mais elevado, porque agora nós não caminhamos sozinhos. Agora nós caminhamos com o auxílio do Espírito Santo. Agora nós caminhamos com o auxílio do Senhor Jesus. E nós somos diariamente capacitados a obedecer. E nós somos diariamente capacitados a andar em santidade. Quando nós consideramos que por causa da graça e por causa do domínio da graça, dispensação da graça, nós podemos pecar deliberadamente, nós estamos barateando o valor do sacrifício de Cristo.
isso é muito sério. Se você considera que, tá na graça, posso pecar, não tem problema. Posso andar aqui de acordo com o que eu quero. Você está barateando o sacrifício de Jesus. Você está desvalorizando o que Cristo fez. E o preço muito alto, queridos, que Ele pagou por mim e por você. O mínimo que nós podemos fazer é dedicar as nossas vidas a quem entregou a sua vida para que hoje eu e você tivéssemos vida. O mínimo que você pode fazer, o mínimo que eu posso fazer é dedicar todos os meus dias, toda a minha vida, toda a minha existência a quem de bom grado, sem reclamar, sem murmurar. Jesus foi questionado pelas autoridades e ele permaneceu em silêncio. A quem de muito bom grado entregou a sua vida para que hoje eu pudesse ter vida. Que resposta nós daremos a esse amor? Que resposta nós daremos a esse sacrifício? Que resposta nós daremos ao que Cristo fez por nós? Trilharemos um caminho contrário ao que Ele deseja para nós? Ou nos submeteremos à sua graça, ao seu amor, à sua bondade, à sua misericórdia e desfrutaremos de tudo aquilo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Hebreus 9, 14 e 15. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E isso é mediador, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Cristo é o mediador. Cristo é a ponte entre nós e esse novo tempo, entre nós e essa nova aliança, entre nós e essa nova vida, entre nós e o Deus Pai, o Senhor Deus. E por causa da sua morte, que foi remissão para as nossas transgressões, nós, os chamados, podemos receber e viver na certeza da existência de uma promessa que nos garante a herança eterna. Graça, favor e merecido. A graça não ampara o pecado, mas a graça viabiliza a obediência. A nossa resposta precisa ser uma resposta de amor, mas a nossa resposta também precisa ser uma resposta de obediência. Fique de pé no seu lugar e abra sua Bíblia em Romanos 8, 2. E eu quero convidar o Ministério do Louvor. Querido, se o seu coração não sair daqui transbordando hoje, não é por mim, amados, mas é pelo que Cristo fez. Eu só estou anunciando. Hoje o Espírito Santo sussurrou ao meu ouvido: anuncie a minha igreja o que eu já fiz. Anuncie a minha igreja o motivo pelo qual eles devem ser gratos eternamente. Anuncie a minha igreja o motivo pelo qual eles devem render toda a sua vida. Romanos 8, a partir do versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou, te livrou da lei, do pecado e da morte. Você pode glorificar por isso? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte.
Porquanto aquilo que a lei foi incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. A nossa resposta precisa ser andar segundo o Espírito. A nossa resposta precisa ser andar segundo o Espírito. No que a lei falhou, que foi em nos salvar, Deus foi eficaz ao enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos remir dos nossos pecados e praticar ali expiação por causa dos nossos pecados, nos oferecer vida e redenção. Eu quero que você feche os seus olhos, meu querido. Se por acaso você chegou aqui com o seu coração longe do Senhor e você reconhece que precisa retornar, que você precisa voltar a trilhar esse caminho de obediência, faça uma oração hoje, derrame o seu coração. Se por acaso há alguém aqui que ainda não confessou a Jesus como Senhor, como Salvador, hoje eu estou te falando, hoje eu estou te falando sobre o maior amor que existiu na história da humanidade. As pessoas podem não crer em Cristo, as pessoas podem não ser devotas a Cristo, mas elas jamais poderão negar o que Cristo fez. Elas jamais poderão negar que Cristo existiu, andou sobre a face da terra e se entregou para morrer em nosso lugar, e se entregou para morrer em seu lugar. Talvez hoje você chegou aqui querendo ser amado, querendo ser amada. O Senhor já te amou ao entregar tudo que Ele tinha de melhor, ao entregar tudo que Ele tinha de mais precioso para morrer em seu lugar. João 9:25. Feche os seus olhos. Eu queria pedir para os meninos apagarem aqui a luz. João 9:25. Feche os seus olhos e medite. Essa foi a resposta, queridos, de um cego que foi curado por Jesus no templo. Essa foi a resposta de um cego que foi curado por Jesus no templo. E as autoridades religiosas questionaram aquele homem, questionaram as pessoas que tinham visto, questionaram os seus pais e pressionaram porque perseguiam a Jesus. Mas finalmente interrogaram aquele homem. E o homem respondeu, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu posso ver. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu posso ver. Outrora cegos por causa do pecado, outrora condenados por causa do pecado, outrora destinados à morte por causa do pecado, mas agora, por causa de Cristo, nós podemos ver. Uma coisa eu sei, eu era cega e agora eu vejo. Será que você pode bater em seu peito e declarar para o Senhor: uma coisa eu sei, Jesus, eu era cego, mas agora por tua causa eu posso ver. Ora, canta, labaraciri, canta, não perca essa oportunidade. Se você está nesse lugar e você ainda não professa Jesus como seu Salvador, nós queremos orar por você. A decisão mais acertada da sua vida é passar o controle da sua vida para Jesus. A decisão mais acertada da sua vida, talvez você já tentou fazer do seu jeito. Você já tentou viver do seu jeito e deu errado e vai continuar dando errado. Porque por amor,
Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você é meu, você é minha, e eu te quero caminhando bem junto a mim.